Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos lá. Como eu já falei para vocês, nós estamos nos reinventando a cada dia, né, para deixar vocês melhores, né? Então nós vamos partir para uma outra prática, né, que não é ideal, mas é um jeito de não abandoná-los também, né? Vamos tentar passar algumas coisas para vocês sobre as nossas aulas por aqui, né, como se estivesse dentro da sala de aula. Só que também eu não posso fazer uma aula completa também, porque para postar para vocês vai ficar muito pesado, aí vai demorar muito também, tá bom? Nós vamos tentar passar o mais rápido possível alguns itens para vocês começarem a dar uma lida, né? Tudo que foi tirado daqui está lá no AVA, né, na leitura do livro principalmente. Apesar de vocês estarem recebendo essa parte de slide, né, não deixem de fazer o AVA, né? Comecem a fazer, porque os prazos continuam-se o mesmo, tá bom? Então vamos lá para a nossa metodologia de ensino dos esportes aquáticos. Vamos lá. Ambiente e equipamentos de ensino da natação. Pessoal, eu resolvi trazer primeiro esta parte para vocês, saindo um pouco da sequência do livro, porque esta parte eu acho muito mais importante, né, para um professor que está entrando na área. Tá? Depois nós iremos voltar um pouquinho mais atrás, tá? Porque nós chegamos a comentar em sala de aula sobre adaptação ao meio líquido para bebê, alguma coisa, depois nós voltamos a falar disso também. Tá? Então vamos perceber que nessa aula eu estou colocando aqui para vocês quantidade ideal de alunos para uma aula de natação. Quais seria essa quantidade importante, né, para uma adaptação, né? Então pensem nisso. Nós vamos tentar desenvolver em cima aqui da nossa aula, né? Alguns aspectos que precisam ser levados em consideração são eles: iniciantes. É mais adequado que tenha menos alunos em cada turma. Quanto menos, melhor, tá? Então vamos refletir um pouquinho em cima disso, né? Logicamente, se você tiver uma visão de um dono de academia, você queria que as suas aulas estivessem abarrotadas, né, de alunos, para você ter um lucro maior. Isso como dono, né? Agora, como professor, né, você tem que ter um número adequado de alunos, principalmente para iniciantes. Lembra que eu falei para vocês que o professor de natação ele tem que ter olho em tudo quanto é lugar, né? Ele não pode distrair, né, em momento algum, né? Nós temos que ter olho na cabeça, no pescoço, no ombro, né, para que nós possamos, né, conseguir dar uma aula boa, de boa qualidade e com atenção para esses alunos, né? Tem muita gente que às vezes eleva, né, o valor dessas mensalidades porque de uma qualidade melhor para os seus alunos, né? Então aí o dono pensa de uma outra forma, fala assim: eu vou trabalhar com poucos, vou cobrar mais, mas a minha qualidade vai ser excelente, né? Então nós temos que pensar dos dois lados, né? Eu queria ter menos alunos para melhorar a minha qualidade de aula. Se por acaso você for para uma academia no seu início, né, uma aula de iniciação, tiver lá muitos alunos, dá sim para você contestar, né, o dono da academia, por que tantos alunos e só você está na piscina, né? E o que nós devemos considerar, né? O tamanho da parte rasa da piscina, principalmente para as crianças, tá? Isso nós temos que considerar muito, né? Tem assim, na montagem de uma piscina, tem às vezes o dono não conhece e acaba montando uma piscina
né, de uma forma só ou de uma profundidade só, né, acaba atrapalhando um pouquinho a sua aula. Este material que eu coloquei aí na foto, dificilmente você encontra, né, isso aí é um outro padrão, né, para uma academia que tenha já um dinheiro. Então acaba se fazendo uma plataforma desta que é colocado dentro da água para ela ficar mais rasa para trabalhar com iniciantes, com crianças, né, para que ela possa ter uma adaptação melhor, né. Então por isso que aí algumas vezes não será suficiente, né, suficientemente rasa, que ela está num patamar só, né, sendo necessário utilizar esse equipamento aí como tablados, né, como esses tablados para ela ficar um pouquinho mais rasa, que vai ajudar no desenvolvimento da criança. Mas é difícil, né, você encontrar numas academias de um padrão menor, vamos dizer assim, tá? Então tenta-se fazer uma adaptação, né, para que a sua aula se torne melhor. Para as crianças é ideal que a piscina tenha uma profundidade de 45 a 65 centímetros, seria o ideal, né, para uma criança. Hoje ainda nós encontramos, né, dependendo do tamanho da academia, dois tipos de piscina, né? Uma só para criança e a outra só para adultos, tá? Que aí, mas a academia tem que ter um porte um pouquinho maior, né? As academias de bairro que tem uma piscininha lá, dificilmente você vai encontrar este tamanho, tá? Então eles preferem às vezes dar prioridade para os adultos e acaba esquecendo um pouquinho das crianças que vão ter dificuldade. Mas eu vou te dizer algo a mais, às vezes não é só crianças, tá? Você tem adultos, você tem senhoras que gostaria de fazer uma natação e tem pavor de água, né? Aí se ela encontra com uma piscina que já cobre, ela não vai querer nem entrar, né? Então por isso é bom, né, sempre saber quando você entrar em uma academia, saber essa profundidade exatamente da piscina. Não é simplesmente entrar e dar aula, né? Você precisa conhecer o ambiente que você vai trabalhar, né? Tem que, na sua entrevista mesmo, você peça para conhecer a piscina, o que você pode saber mais da piscina, para saber se você vai se adequar a isso também, né? Você tem que preservar a sua integridade como professor, né? Porque às vezes você vai lá e vai acabar se queimando perante os alunos se você não tem condições de trabalhar ou fazer aquilo que eles exigem, né? Já os alunos que estão no estágio da propulsão, estes precisam que a piscina tenha uma profundidade suficiente para nadar, né? Então ela também não pode ser tão rasinha, né? Porque eu preciso, né, que esse empuxo da água ajude a natação, né? Que ajuda a flutuação, né? Então eu preciso que ela tenha uma profundidade suficiente que possa ajudá-lo para nadar mais. E que ainda seja possível ficar de pé e com os pés apoiados no fundo. Isso porque é para dar segurança para o aluno, né? Se de repente aconteceu alguma coisa durante o percurso que ele está fazendo, que ele tenha a segurança, né? Que se ele apoiar os pés no solo, ele vai conseguir ficar de pé normalmente, né? Então isso é segurança para o seu aluno. Você tem que demonstrar para ele lá quando ele estiver conhecendo a piscina nas suas primeiras aulas, ele tem que ter essa segurança, né, de saber que se ele pôr o pé na piscina, ele vai conseguir ficar em pé normalmente, né? Os nadadores que estão em aperfeiçoamento precisam de espaço e profundidade para saltar, né? Então aí é um estágio mais avançado, tá? Mas ele precisa ter isso na piscina.
Pessoal, fiquem atentos que a gente não está falando da montagem de aula ou o que você vai passar da aula. A gente está falando o que uma piscina precisa ter, tá? Para que você monte uma boa aula, né? Então nós estamos falando do ambiente, do equipamento, né, para o ensino da natação, tá? E depois a gente vai falar exatamente disso, né? Então, como nós estávamos falando lá, os alunos que estão para o aperfeiçoamento, eles precisam, né, mais nadar, né? Então ele vai precisar este espaço para nadar, tá? Senão ele não vai conseguir uma evolução dentro da sua natação, né? E realizar realizar as viradas de cada nado, tá? Então eles precisam desta profundidade para fazer a virada, dependendo do nado que ele está aprendendo, que ele já está lá no aperfeiçoamento, lá em cima, que ele já sabe fazer o básico da natação. Ele precisa deste quadro dentro da piscina, por exemplo, para fazer a virada, né? Que cada nado tem um tipo de virada, ou se não, todos utilizam a virada olímpica, que é aquela cambalhota normalmente, tá? Vamos lá. Regra geral, tá? A turma de alunos iniciantes é de 6 a 12 por professor. Por professor, tá? É uma regra geral colocada dentro da natação. Isso dizem assim, né? Regras é para ser quebradas, né? Então, mas você tem que bater o pé, né? Se eu estou com um aluno iniciante, que eu possa trabalhar adequadamente, que seja de 6 a 12 alunos. Mais do que isso, vai acabar prejudicando o seu trabalho, né? Você não vai dar atenção para os alunos, vai acabar caindo a qualidade da sua aula, né? Então, isso você tem que deixar bem claro, né? Na hora que você estiver tendo aula, vou dar aula para iniciante? Vou, né? E principalmente nesta idade, né, que temos iniciantes, vamos dizer, crianças, né, que tem iniciantes adultos também, mas geralmente quando você faz aula para iniciantes crianças, né, os pais acompanham, né? Então, são mais 2 olhos do lado de fora, olhando os seus filhos, né? Então imagina lá que eu tenho lá 12 alunos, que aí eu já tenho que ficar correndo de um lado para o outro para conseguir dar uma boa aula. Se eu tiver mais do que isso e de repente eu estou atendendo um aluno e o outro ficou, é esse outro que está vendo, né? Ele não quer saber se você está cuidando de 11, né? O 14º lá é o que vai reclamar, né? Então nós temos que ficar atentos com isso. E estou falando tudo isso também para preservar a sua qualidade de aula, né? Então fique atento com isso para vocês, tá? Observação: se os alunos são de diferentes níveis, os equipamentos permitem a divisão adequada da piscina, tá? Então também pode acontecer isso, né? Você está com uma turma um pouco mais avançada e com uma no intermediário aí, né? Então os materiais que são fornecidos pela modalidade natação, né, dá para você fazer essa divisão com os próprios equipamentos, para você ficar ciente, né, da diferença de uma turma para outra, e que você possa ministrar aulas diferentes, né? Cada um na sua faixa, né? Esse número pode ser menor ou maior, então isso a gente tem que ficar atento antes de começar a aula, né? Não adianta às vezes eu fazer uma divisão com os materiais e de repente, né, eu precisar dos materiais para pôr da minha aula. Então por isso que você tem que fazer a sua aula antes, né, e arrumar alguma coisa para fazer essa divisão, né? É importante o planejamento das aulas, é isso que eu já estava entrando, né? Então antes você tem que planejar sua aula, sim, não é chegar na hora e falar assim, hoje eu vou dar isso, isso, isso.
pode dar totalmente errado, né? Então, ganhe o seu tempo, né? Não é assim, perca o seu tempo. Ganhe o seu tempo, monte a sua aula, que você vai perceber que você vai se dar muito bem, você vai sair feliz com uma aula que foi bem dada, né? Isso é muito bom. Equipamentos para a piscina, vamos falar. Eu gostaria, né, até que nós tivéssemos aí dentro da sala de aula, porque nós iríamos conseguir, né, debater, ter algumas perguntas, porque isso eu já falei para vocês nas outras aulas, que engrandece, né? Às vezes uma duvidinha de quem nunca entrou numa piscina ou nunca deu uma aula dentro de uma piscina pode ser a dúvida de todos, né? Então a aula sairia muito melhor, né? Então, voltando lá aos equipamentos para a piscina, né? Com as raias para a divisão do espaço. Então, você pode utilizar as raias, né, para dividir o seu espaço, para você conseguir ter essa visibilidade da sua aula, que nível está cada aluno, né? Poderemos usar os flutuadores, né, que são materiais adequados para a piscina, que são chamados de flutuadores, né? Objetos que submergem na água também vai ajudar muito a sua aula, né? Os equipamentos que você joga dentro da água, ele vai ficar lá embaixo e você, né, consegue trabalhar. E os que flutuam também, né? Então isso é muito bom, tá? Olhando aqui agora, né, a gente tem que observar também a largura da piscina, o tamanho da piscina, a profundidade da piscina. Você viu que nós batemos bastante na profundidade, né? Então fiquem atentos com isso, tá? Nós temos que verificar tudo isso antes de você começar a dar a sua aula, tá? Então vamos ver. São aspectos que a serem levados em consideração nos planejamentos de sua aula, tá? Então, isso que eu estava falando lá, de novo, lá em cima, da largura, do tamanho e da profundidade, né, nós temos que levar em conta mediante a nossa aula, né, para você montar adequadamente a sua aula, tá? Porque aí você vai saber a turma que você está trabalhando, né, e aí você consegue, né, montar uma aula excelente, tá bom? Vamos ver aqui. Fisicamente, a divisão da piscina deve ser em duas partes, né? Aí eu concordo e discordo, né, em algumas coisas, né? Dependendo como que você está trabalhando, né? Essa piscina pode ser dividida até em mais partes, né? De repente eu trabalho um pedaço no comprimento, outro pedaço na largura, e esse pedaço do comprimento eu posso dividir em duas vezes e deixar o da largura para os iniciantes, né? Então, por isso que depende muito das suas aulas aí, tá? Vamos lá. Olha que legal, né? Foi até sem pensar, né, que essa foto que eu coloquei agora aí, a piscina está dividida em duas, né, e pelas raias, né? Então você pode ver que nessa aí tem um pessoal que está fazendo uma parte até da natação e o outro deve estar fazendo uma hidroginástica, é o que me parece, né? Então, além disso, eu acho que é legal, né? Deu para visualizar bem, né, e conseguir ou seja, além de observar, de você absorver melhor isso que nós falamos, né? Além disso, essa divisão demarcada na área segura para as crianças e para os iniciantes. Então, foi isso que eu tentei falar agora, né? Que pode ser dividida também, né, para os iniciantes, né, e para as crianças. E ali está dividido entre idosos e outras pessoas um pouco mais novas, né? O ponto que deve receber a atenção dos professores na natação são os equipamentos. Isso é de suma importância, de novo,
para a montagem da sua aula, né? Então nós temos que conhecer alguns equipamentos, para que ele serve e como que ele vai ser utilizado dentro da sua aula, né? Então, às vezes o pessoal vai pegar uma aula de natação e não conhece nenhum dos equipamentos que podem ser utilizados dentro da aula, tá? Se por acaso, né, dentro da sua academia tiver, ou você puder pedir, né, um quadro para que você possa marcar, né, algumas coisas, né, algumas informações durante a sua aula para o grupo que está trabalhando lá dentro, né, ou seja, seus alunos. Eu vou dizer para vocês, né, que aí eu vou colocar aqui no outro quadro, que diz que pode ser ali escrito quadro negro ou o quadro branco, né? Vou dizer para vocês, isso foi tirado da literatura, mas é outra coisa que eu discordo, que é assim, o quadro negro ele não vai funcionar lá dentro, né? Porque ele é úmido, né? O ambiente é úmido, né? E de repente você coloca uma informação, você vai querer escrever uma informação no quadro negro, não vai conseguir escrever porque o giz está úmido, né? Então isso é difícil. Então o ideal seria o quadro branco, né? Você pedir até um quadro branco para você conseguir colocar algumas informações para o grupo que você está trabalhando, né? Vai ajudá-lo bastante, mas também nós não podemos ficar moleta dele, né? Mas vai ajudar muito. E ajuda muito o professor também, ajuda no desenvolvimento da sua aula e ajuda o professor durante a aula, né? Então vamos lá, né? No quadro. Isso assim, você pode colocar informações no quadro ou até redigir a sua aula, né? Se ela estiver dividida em dois, para o avançado e para o iniciante, você dá mais atenção, logicamente, para o iniciante e você redige no quadro o que você queria fazer com o pessoal que está um pouco mais avançado, né? Que eles já sabem fazer o nado, já sabem, mas você quer que eles executem, né, alguns movimentos, tá? Então é o ideal, né, que você tenha isso. Ele vai te ajudar, seria como segundo professor, né? Ou se alguém perguntar, você já dá uma olhadinha no quadro, fala, você já fez isso, você já fez isso, até dá para você ir ticando, né, para ver se ele vai terminando, né, ou os outros vão terminando o que ele tem que fazer. Mas o importante, pessoal, o diferencial é se você puder dar atenção para todos os alunos, melhor, né? Lá talvez o quadro te ajude em alguma coisa, tá? Mas o ideal é que você esteja muito próximo do seu aluno, tá? Porque é aí que começa a ter a diferença do professor e do professor, né? Então isso vai ajudá-los bastante, tá? Materiais, vamos ver alguns tipos de materiais, tá? Dentre esses tipos existem as pranchas, as normaisinhas, né? Tem umas que são um pouquinho maiores, outras que são um pouquinho menores. A pegada na prancha às vezes muda de cada uma. Tem uma que é um pouquinho mais grossa, outra que é um pouquinho mais fina. Então dá para você ter alguns tipos de pranchas. Mas geralmente quando o pessoal vai compra um tipo só, mas dá para utilizá-la do mesmo jeito, né? Aí nós vamos ver os como que é mesmo? Pull boys, desculpe, pull boys, né? O que é o pull boys? É isso que está mais embaixo aí, abaixo da prancha, tá? Do lado do pé de pato, tá bom? Que você utiliza no meio das pernas lá, que são alguns, conhecidos mais como flutuadores, né? Então fica mais fácil, né, do pessoal falar do que os pull boys, e ajuda, né, dependendo do exercício que você vai fazer, facilita na flutuação, tá? Aí nós temos as nadadeiras, né, que está aí um pouquinho mais embaixo, né, que esse é comum, todo mundo conhece. A diferença delas é um pouquinho maior e um pouquinho menor, né, dependendo do que você quer dentro do seu treino, porque as nadadeiras já são para treinos, né, não para iniciantes, né? Então depende do que você quer, você vai
utilizar por tamanho, tá? Aí nós temos os palmares, né, que você utiliza aí na mão. Geralmente você coloca aí na palma da sua mão e é presa entre os dedos, e você consegue também um bom trabalho, também para treinamento, tá bom? Aí nós temos as principais vantagens no uso dos auxílios artificiais nas aulas de natação para alunos iniciantes, né? Então, para os alunos iniciantes, né, para que servem? Né? Servem para as mobilidades, né? Aqueles alunos principalmente que têm medo, né, dentro da água, né? E você começa a usar esses equipamentos, porque vai dar liberdade para o aluno começar a ter o contato maior na água, né? Então ele vai ter uma mobilidade maior, né, dentro da água, ele vai ficar mais autônomo dentro da água, né? Então para ele se torna muito melhor e fica, né, o professor não fica tão preso assim também, né? O conselho, como nós falamos também na outra aula, né, que para iniciantes e para crianças, né, você deve ficar junto com ele dentro da água, que é o principal para você passar confiança para esses alunos, né, para que eles possam perder o medo, né, do meio líquido, ou ter mais coragem, né, para trabalhar com você no meio líquido, né? Então, enquanto você estiver mais perto, melhor. Tá? Então, isso serve para qualquer tipo de idade, né? Das pessoas mais idosas que teve algum complexo anterior, né? E você vai poder ajudá-los, né? Então, nós falamos isso, essa pequena parte aí, só para que vocês tenham esta ideia, que não tenham este medo, né? Que você tem que ter uma segurança conhecendo o ambiente que você vai trabalhar, conhecendo a piscina que você vai trabalhar, conhecendo o material que você vai trabalhar, se eles estão adequados, né? Se eles já estão gastos, tudo isso você tem que ver, porque o pessoal ele não quer gastar duas vezes. Eles querem apenas que você dê uma boa aula. E para você dar uma boa aula, você tem que estar resguardado, né, por essas coisas que foi exigidas ali na piscina. E os materiais adequados, né? Porque, de repente, apesar de você ser um professor exemplar, de ficar olhando para todos os alunos, né, tendo olho para todos os lados, às vezes pode acontecer alguma coisa. E um flutuador bom, né, uma prancha boa, acaba ajudando uma pessoa que se desgarrou do grupo, né? Então nós temos que prestar atenção muito nisso, nós iremos nos apegar muito nisso, tá bom? Nós vamos tentar colocar sempre essas atividades, eu também não sei até quando que nós iremos fazer isso, né? Nós estamos como vocês, né, dependendo da liberação, mas vamos aproveitar esse tempo. Tá? Enquanto nós não temos a piscina, vamos tentar fazer toda a parte teórica o mais rápido possível, e depois, quando nós voltarmos, a gente fica direto na piscina. Tá? Então vamos ficar atentos com isso. Não esqueçam de fazer as coisas do AVA também. Tá? Apesar de nós estarmos distantes, as datas do AVA continua-se a mesma coisa. Tá bom? Eu tenho essa atividade aí para vocês, tá? Logicamente que vocês vão ler depois direitinho, bonitinho. Ela foi tirada da íntegra do livro, só para vocês responderem, tá? Vocês vão me entregar essa atividade através do e-mail, tá? Eu vou passar o e-mail depois para vocês através do representante de sala, aí vocês me devolvam por e-mail. Tá bom? O mais rápido possível, porque a cada semana que nós postarmos essas aulas, vai ter uma atividade para vocês fazerem. Tá bom? Ah, professor, vai valer alguma coisa? Vai. Tá? Quanto exatamente? Eu não sei exatamente. Tá? Mas aquelas atividades que nós fizemos em sala de aula, que vocês me entregaram, já estão
no sistema e já vai estar postada também para somar aí na frente com a nota de vocês do semestre, tá bom? Então, por enquanto, nós ficamos por aqui. Agradeço, desculpa as erratas aí, porque tentei falar um pouco mais rápido, né, para que possa caber tudo dentro do vídeo, tá bom? Obrigado, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia e até a próxima.